que nós vamos seguir aqui hoje? Para amar o outro, e esse outro aqui significa o nosso homem, o nosso parceiro, o nosso companheiro. A gente precisa, sim, conhecer a nossa história. Então, para a gente conhecer a nossa história, nós vamos fazer uma caminhada. Mas como todas aqui já estão próximas de mim, sabe que sempre a gente começa com a respiração. Para a gente vir para cá e tirar um pouquinho as nossas expectativas. Então, vamos puxar o ar. Segurou. Soltou. Mais uma vez. Puxou. Segurou. Soltou. A última. Puxa. Segura e solta. Ok. Então, o nosso material de apoio hoje é esse daqui. Esse aqui nem deveria estar aqui ainda. Por quê? Porque ele vai chegar. Então, nós vamos caminhar na primeira origem. Primeira origem, quem são? Cada uma aqui, com a sua bagagem, que é a criança, você hoje adulta, os seus pais, e aí a gente vai trilhar. Essa aqui é a simbologia de Deus. Porque o que eu vou trazer aqui para nós sempre vai ter o viés e a base bíblica. Então, nós vamos seguir aqui com essa base. O primeiro ponto já vai ser esse. Para que a gente consiga olhar para a nossa história, nós precisamos primeiro reconhecer que a gente tem uma rocha. E a rocha é Jesus, é Cristo. Se a gente passar toda a nossa necessidade de validação como pessoa para os nossos pais, nós estamos pedindo muito, porque todos nós somos imperfeitos. E eu estou falando isso aqui na maior tranquilidade, porque quando qualquer uma chega até mim, sabe que a minha conduta vai ser a conduta cristã. Então, nós não vamos sair dessa base. E por que que eu vou martelar sobre isso? E trazer isso? Porque quando a gente busca o parceiro, quando a gente olha para os outros, a gente olha pedindo. Só que a gente não olha recebendo o que o outro pode nos dar. E se a gente não for para a nossa primeira base, que é o cristianismo, que é Jesus, a gente não vai se igualar com os outros na nossa imperfeição. Então, às vezes, cada uma está aqui, e eu sei, porque todo mundo tem expectativa. A gente tem uma expectativa, vocês têm em mim. E eu também tenho, vocês acham que eu não tinha? Eu fiquei pensando, ai meu Deus, quantas pessoas vão? Não fiz divulgação direito, como que vai ser? Eu tive que trabalhar e trazer para o meu centro, para trazer para o meu lugar de filha e falar, é o Senhor que me conduz. Não são números, são pessoas. Quem está, vai estar, porque esse momento é para isso. Então, aí, aquele momento eu apaziguei. O convite aqui é o mesmo. Então, para cada uma, já ir abrindo esse campo da história, porque nós vamos, hoje, caminhar num lugar de receber. Mas não receber com a listas de recomendações, ou o que eu quero. Não, essa coisa aqui eu não quero, não. Ah, não, pode vir sem esse. Não, 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 essa parte também não. Não, porque todas as vezes que a gente pontua o que a gente pode ou não pode receber, nós não tomamos, a ação do receber, aquilo que nos foi entregue. E quem é que nos presenteou com os nossos pais? Se nós somos cristãs. Deus não tem um balai lá e pega qualquer um. Ele fala.
dessa história aqui, a sua vai ser esse aqui é o seu, né? E a gente com os nossas questões que a gente vai resolver com a nossa história. Então, já começamos nesse lugar. Aí, tem uma gama de conteúdo aqui que eu tenho certeza que eu não consigo passar tudo, e não é essa a ideia, porque eu quero muito mais vocês no sentir do que no compreender a fundo. Por quê? Porque senão vocês não permitem receber o que é o presente divino, né? E aí eu trouxe aqui, então, esses materiais, nossa condução vai ser essa, trouxe materiais de apoio, que somos nós aqui, nos tornando inteira, e eu vou mexer com esse daqui a pouco. Depois, o nosso homem chega, tá? Com a parte dele aqui. Então, deixa ele aqui, que ele ainda não existe. Então, eu trouxe um roteiro para me conduzir, mas antes eu quero trazer para vocês algumas bases. Esse que eu gosto demais, a maioria que sabe que eu fiz a leitura dele, tá aí no YouTube, depois eu reforço no grupo, mas eu segui a condução da sistêmica, tendo como fonte o Bert Hellinger. Aqui no Centro Sentimos Leveza, traz muito essa parte da gente olhar mesmo nossos pais, né, a nossa origem, para que o amor dê certo. Quando a gente olha a história nossa e o que a gente vai receber do outro, por que que esse outro chega para a gente, o que olhar desse outro, tem muito embasamento daqui. Precisa ficar comprando o que eu falo? Não, é muito técnico, é muito teórico. Por isso que eu tenho que mastigar ele e trazer de uma maneira mais fácil. Esse outro que tem uma parte muito importante bíblica, e aí uma linguagem mais psicológica com a questão bíblica, que traz muito o ponto dos limites. Todas as relações precisam ter limites, e dos nossos pais também. Nós adoecemos porque não sabemos, e muitas vezes, dar limite e diferenciar o que é obedecer, o que é respeitar, como lidar, qual é meu papel. Isso tudo reflete na escolha da nossa parceria de vida. Porque o que me faltou, o que te faltou, a gente busca fora, tá? Então, por isso que isso aqui é importante. Esses daqui também. Esse daqui, ele já vai aprofundar mais no próximo encontro, tanto esse quanto esse no próximo, porque aqui é mais escolhi mesmo agora, não dá para trocar. O que que eu faço com esse marido, né? Que agora trabalhei todas as minhas questões e ele não caminha do mesmo jeito. Vou trocar o marido, cato outro na prateleira? Né? Lógico, tem algumas conduções que tem um adoecimento profundo, nesses quesitos a gente tem sim que ponderar e tem sim que trabalhar para que seja feito ou uma restauração, uma dissolução de forma amorosa, mas não é esse o nosso caso aqui agora, tá? Então, esse a gente vai aprofundar um pouco mais o conteúdo no outro. E a base de tudo, tá onde? Tá aqui. Por isso, tão forte eu trago esse conceito da parte bíblica, porque muitas vezes é porque a gente não sabe fazer a leitura e não aprofundou na intimidade. Estou falando isso como uma estudiosa ferrenha? Não. Hoje, na linguagem bíblica e nesse caminho bíblico, eu já estou na primeira infância. Eu já parei de engatinhar, mas ainda me sinto na primeira infância. Então, agora é o acolhimento para todas nós. Todas aqui somos imperfeitas e na nossa imperfeição estamos nos melhorando a cada momento. Então, tudo que houve ou foi na história de cada uma, que eu até abri a caixinha e falei lá o que cada uma gostaria de apagar na história. E aí a gente já levanta algumas dores. Vamos pegar tudo isso e acolher como parte da sua melhor versão em cada momento da sua história. Quando eu falo para vocês, eu falo para mim, porque em muitos momentos eu também tenho dificuldade de acolher.
E cada uma na sua dor. Então, esse aqui é o primeiro ponto para a gente agora começar a destrinchar essa caminhada aqui. O tema é esse: para amar o outro, preciso primeiro honrar minha história. E aí, aqui, eu coloquei de início uma frase do Bert. A força de uma mulher para o amor começa com a paz com a sua mamãe. Como é a relação com a nossa mamãe? E aqui entra dois pontos. Algumas vão lembrar momentos e sabe que a relação é boa com a mamãe, e outras vão sentir já aflorando a dificuldade de a proximidade, não tive afeto, ela não aproximava de mim, ela foi sobrevivente, muita dificuldade com meu pai. Vão começar a surgir isso e vai começar a despertar aí. E aí já começa, nós já vamos pegar aqui nesse primeiro livro e eu quero trazer uma pontuação que a Lari traz para nós, para a gente mulher, é decidir soltar as lealdades com as nossas mamães, com toda a nossa linhagem de mulheres, incluindo histórias reais no coração, sem se misturar com elas. É saber se ajustar de forma saudável ao destino difícil de cada uma delas e interiorizar seu aspecto positivo. É temer muito mais a disponibilidade que temos para retirar as histórias difíceis destas mulheres do que propriamente desenvolver e sustentar as suas potencialidades. Gente, então o primeiro ponto é olharmos para a nossa mamãe. Por que olharmos para a nossa mamãe? É nela que cada uma ficou por 9 meses. É nela que a gente não sabia diferenciar o que era um sentimento de mãe, o que era um sentimento de mulher, o que eram os vários sentimentos que ela tinha em relação às funções que ela exercia. E tudo isso ficou carimbado nas suas células. O medo, porque às vezes estava sem afeto já com o marido, então aquela relação já não existia mais, mas não tinha para onde ir. O medo, porque ela já vinha de uma dor e já não era uma pessoa restaurada. O medo como mulher mesmo, o medo como profissional, isso a gente herda. E se a nossa mãe não conseguiu resolver várias questões, a gente também sente isso e protege ela. Como que vem essa proteção? Ou reproduzimos coisas semelhantes com a mamãe, ou punimos a nossa felicidade para nos parecermos com a dor de vida da nossa mãe. Muitas vezes a gente não fala, eu tinha dó da minha mãe. Não, eu não tinha dó da minha mãe, porque minha mãe era muito forte, mas olha, coitada, era muito difícil. Coitada com dó é a mesma coisa, sinônimos. E tá tudo bem, porque a criança, e aí eu quero todo mundo aqui, a maioria é mãe. A grande maioria, mãe, é só você inverter o papel. Quando você sente tudo o que você sente, os seus filhos sentem. A mãe tem uma importância, seria para ser 50%, mas eu vou falar que ela tem uma porcentagem aí de moldar a nossa personalidade em 80%. Porque é ela que segurou tudo que podia. E ela segura mesmo, ela segura para proteger, ela segura para sobreviver. Só que o que é que a gente pega? E aí aqui eu quero trazer um ponto que é hoje do mundo atual. Todo momento nós temos nomenclatura e diagnóstico para tudo. Eu não estou desconsiderando a importância dos diagnósticos.
Os diagnósticos, eles vieram como uma parte de evolução do trabalho, facilitou muito, eu vejo aí o avanço, tanto do TDAH, quanto do autismo, sabe? Auxiliando muito as pessoas. Mas o que eu quero trazer aqui, dentro desses dois critérios, mas especialmente olhando para a nossa parte de mamãe, é o quanto a gente valida os diagnósticos como uma mãe narcisista, como uma mãe depressiva, como uma mãe compulsiva, como uma mãe... sempre tem algo para a gente caracterizar aquela mãe e justificar, né? Por que que tem o afastamento, por que que a gente não consegue lidar. E nesse momento agora, já desmistificando um pouco isso, eu vou pedir para a gente olhar alma. Todo mundo aqui, e aí se eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. A gente está olhando, estou dando um foco tanto na mãe, que até é um peso para a mãe. Gente, Deus vai ficar aqui, tá? Porque é só a simbologia, porque ele nem precisa de ter uma imagem, ele já está. Mas eu quero trazer que todo mundo, igual nós estamos aqui na sala, nós somos uma grande alma aqui agora. Nós nos ligamos para poder estar aqui nesse movimento. A mesma coisa é o sistema familiar de cada um. Está invisível o fio aqui, ó. Mas todas essas histórias se conectam. Por isso que a sistêmica que eu trouxe das constelações, ela traz 3 leis naturais, que é o pertencimento, todo o comportamento das pessoas do nosso sistema pertence à nossa história. Se a gente gosta ou não, vai fazer parte. A hierarquia, a ordem de chegada, também na história, e o equilíbrio. Na relação a dois, que é o que a gente está trabalhando aqui, que é buscar esse alguém para ficar conosco, a lei que mais interfere é do equilíbrio. E ela só vai ter dor aqui, porque quando a gente olha para esse homem que a gente está buscando o equilíbrio. Não que ele nos dê alguma coisa, porque é obrigado, é porque precisa equilibrar essa grande alma da família. Então, se a minha mãe tinha dificuldade de olhar e de cuidar, e sobrecarregou para o meu pai, é muito bom ter esse pai que faz isso, mas na hora que eu busco um homem, que vocês buscam esse homem, vocês vão buscar característica do que a mamãe não teve. Ou o que foi muito difícil digerir da mamãe. Por isso que o foco aqui maior está sendo na mamãe, porque quando a gente adultece, e é engraçado, do meu roteiro eu já não trouxe essa parte bíblica, mas lá não tem um ensinamento que Jesus fala, deixe vir a mim as criancinhas, porque elas têm a pureza e delas vai ser o reino dos céus. Não tem essa passagem? Aqui é o mesmo movimento. Por que que até uma fase da nossa vida, onde o nosso cérebro não está 100% formado, a nossa cognição não está formada, é tão leve amar? É tão natural a gente receber o que os pais conseguiam nos dar. Até o que foi difícil. Porque cada um aqui vai ter sua história. E eu sei que tem histórias que são muito dolorosas mesmo. E que tem até os questionamentos. Por que que foi me permitido sofrer dessa maneira? E aí é algo muito mais profundo, que entra no espiritual, que eu não tenho capacidade de apaziguar isso, porque eu não tenho uma coisa humana para responder sobre isso. Isso é sobrenatural, então eu não tenho. Mas o que é que acontece? Naquele tempo de criança, o amor desse pai e dessa mãe chegava naturalmente. Era natural amar, era natural receber. Tanto que em alguns momentos a gente lembra da infância coisas boas, mas se a pessoa teve momentos que impactou ela, ela bloqueou. Só que para cada mulher que está aqui comigo hoje, adulta, respirando, o
que foi preciso para vocês estarem aqui adulta respirando? A seiva da vida do pai e da mãe tá vibrando aí. Não do jeito que a gente espera, mas do jeito que a história chegou. Então, a mãe é essa base, porque é a mamãe que segurou, aí segurou literalmente a barra. Só que ela também é uma mulher que tem um monte de falha. E a nossa caminhada aqui é olhar isso, até que ponto ela deu conta de não deixar chegar até os filhos o que doeu tanto nela falando, mas aí ela repassou por emoções. Na vida adulta, quando a gente não reconhece esse trajeto da mãe, a gente nos machuca como filha. Tem uma frase que o Bert traz assim: o sucesso da mãe é representado na filha. Então, uma filha, quando está de bem com a vida, ela é o sucesso da mãe, dos antepassados. Por quê? Porque ela tomou a vida. Ela literalmente ela recebeu a vida. Mas quando a gente ainda de forma inconsciente sente que não chegou o suficiente nesse fluxo aqui, aí a gente tem os perrengues das lealdades, que é onde o sistema está buscando aquele equilíbrio. Por que eu estou fazendo tudo isso? Porque muitos dos conflitos que a gente vê lá no casamento, na verdade, eles não começam no casamento. Eles são algo não resolvido atrás, lá no que a gente olhou e viu na história do pai e da mãe. Não, Ana, mas o meu pai e minha mãe são muito bem resolvidos como casal. Mas se você vê as histórias, tem situações, sim, que você, de alguma forma, olhou e ainda não concordou. Não, mas eu não concordo com isso. Não, eu não acho que isso é certo. Todas as vezes que há essa validação, você dá um passo para trás. Em vez de ir para a vida para frente, você dá para trás. Até que você restaura isso e você segue. A restauração, gente, sempre vai ser interna. É sempre no coração. Não tem nada que você vai buscar fora. É sempre no coração, tá? Então, assim, aí eu já passei pelos conceitos. Tem uma frase que a Lari fala assim, ó, que a filha recebe o suficiente da vida quando ela toma a força da mãe. E ela faz o suficiente da vida quando ela também toma a força do pai. Então, ó, ela segue com o suficiente dela, então ela recebe a vida. Então, ela recebe, ela produz. Agora, ela entrega para o mundo o que ela recebe quando ela também está de bem com o pai. E agora aqui a gente vai entrar no papai. Mas antes vamos falar essa frase aqui, ó. Quem rejeita pai ou mãe, carrega essa falta para o relacionamento com o parceiro. Agora eu quero trazer uns fundamentos bíblicos, senão eu não falo elas e eu quero que vocês liguem uma coisa com a outra. Dentro dessa rejeição também tem uma parte que, juntando os dois conceitos. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra e você tenha prosperidade. Honrar pai e mãe não significa obedecer. Sim, senhor, sim, senhora, faço, tá certo, me manda. Não é sobre isso. Respeitar é mostrar para os pais que você cresceu, recebeu deles a educação, os conceitos, mas agora você também dá os seus passos como adulta e auxilia eles no que é preciso dentro do que você pode. Outro conceito que é forte aqui. Filhos não nasceram para suprir os pais na velhice. Isso aqui é um choque com a nossa parte religiosa. Se alguém aqui vai falar, não, peraí, alguém discorda? Filhos não nasceram, a gente não tem filhos para garantir a nossa velhice. Vocês estão de acordo? Isso é uma leitura equivocada da Bíblia. Isso é religioso, não é bíblico. Isso foi uma leitura equivocada. Quando está lá na escritura, deixai pai e mãe, sei lá para outra terra,
e fazer a sua história. Uai, então aí você está lá nos Estados Unidos. Você tem que voltar correndo porque precisa resolver ou agora viver a vida dos pais porque estão velhinhos? Não, mas espera aí que a gente vai falar mesmo mais sobre isso. Deixa eu voltar aqui no entendimento. E isso, os pais nos cuidaram e não devemos, a gente vai retribuir. Minha mãe pensa assim, que filhos são para a velhice dela. E tem outra passagem, ó, não estava aqui no meu roteiro, mas eu vou achar. Tem uma passagem que se eu não estou enganada, está em Eclesiásticos, que o Salomão fala dessa parte, tá? Que na velhice nós vamos olhar, sim, os nossos pais e supri-los na velhice. Não é sobre isso. Então, vamos lá. De parte religiosa, vou dar um exemplo vivido. Eu vi e cresci vendo a minha avó cuidar da minha bisavó. Pegou a vovozinha, levou para casa, cuidou, foi lindo. Quando a minha avó envelhece, ficou anos com cuidadoras, quando foi no final, pegou e fez o mesmo passo. A minha avó sempre foi uma mulher independente para frente, mas nessa hora ela murchou e ficou a vovó do quarto. Ela teve essa conduta. As mães, que são as minhas, já vêm de uma geração onde nós estamos percebendo que nós vamos continuar suprindo. Se precisar, alguma filha vai levar a mãe para casa, mas não com o conceito de que para a vida e vai viver a da mãe. Vocês conseguiram me entender? Então, os nossos pais nos cuidaram, não devemos retribuir. Minha mãe pensa assim, que filhos são para a velhice dela, tá? Difícil entender, mas é verdade. Enquanto pensava assim, sofri muito. Vamos pegar dois casos. Uma pessoa que tem recurso financeiro e ela não precisa do tempo dela para cuidar dos pais. Ela vai suprir a necessidade dos pais, oferecendo condições financeiras e suporte emocional à distância, ok? Não pegou a mãe como filha, o pai, mas está cuidando, ok? Agora, a pessoa não tem condição financeira, tem outros que têm uma condição um pouco mais razoável e essa outra não tem condição, então eles fazem uma reunião entre os irmãos e aí decide que essa que não tem condição vai levar a mãe para casa e vai cuidar. Teve um acordo, mas essa pessoa que está levando para casa e vai cuidar não vai parar a própria vida. E quem dá esse posicionamento com a mamãe somos nós, filhos. Ah, Ana, porque você não conhece a minha mãe. Trabalhei com idosos e eu vou reconhecer que eles são realmente difíceis e a gente está caminhando para ser eles. Por que que eles são difíceis? Porque eles vão continuar olhando para nós como filhos. Então, não adianta olhar aqui para a mamãe diabética, por exemplo, e foi com ela na consulta e o médico falou, mamãe, agora, dona fulana, a senhora agora não pode mais sobremesa todo dia e tal, a senhora vai ter que trocar isso, isso e isso. Ah, doutor, sim, 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 foi embora. Aí tá lá morando na casa da filha. E aí a mãe come a sobremesa errada. O que é que a filha vai fazer com essa mãe? Não, essa resposta é bonita. Infelizmente, nada. Se a gente fosse bem evoluído, ia fazer isso. Eu ia danar com ela. Tem alguém que vai falar, eu ia jogar tudo fora, eu nunca mais ia comprar. Porque, ó, gente, é igual filho, a gente compra, então tem na casa. Agora eu vou trazer para vocês a visão sistêmica. O certo é o que a Simone respondeu. É nada, mas um nada não ignorando. Mamãe, a gente foi no médico, ele colocou bem o que a senhora precisa fazer. Mas a senhora é a minha mãe aqui e é a adulta também. Então, a sua decisão é a sua decisão. Eu respeito. Porque filho não quer ver os pais sofrendo. Não, Ana, mas essa mãe que você está falando, ela mora na minha casa, eu que cuido e eu que mando. Sinto muito. Na alma é o mesmo conceito, isso é a hierarquia. A mãe veio antes. Então, a conduta ela é interna. Mamãe,
A gente foi no médico junto, a senhora viu ele falando, mas a senhora vai tomar a decisão mesmo de comer essa sobremesa? Ai, minha filha, já vivi até aqui, me deixa, eu tenho poucos anos de vida, é assim que eu quero levar. Mamãe, tá tudo bem. E aí, o movimento tem que ser feito no seu coração de tá tudo bem. E vai ter muitos momentos que não vai estar tudo bem. Não vai estar tudo bem, porque a gente não quer ver a mãe sofrendo. Tem 3 filhos pequenos, nossa relação é distante. Comecei a pensar sobre o falecimento dela. Se caso ela vier a falecer, não sinto o desejo de ir no velório dela. Me deslocar 14 horas com 3 crianças pequenas, meus filhos nunca foram em velórios. Gostaria de poupá-los de viver isso de velório, né? Pois são pequenos. Eu estou em paz em viver o luto, assim, caso ela ocorra. Tenho pensado e trabalhado isso esses dias. Isso aqui é um movimento totalmente ansioso, porque você está esperando e já sente que está tudo resolvido e está tudo tranquilo. Que bom, ok, se tiver realmente tudo tranquilo. Sobre os seus filhos serem pequenos e poupá-los de um velório, não é o movimento de ir no velório ou não ir no velório, eles já vão sentir de qualquer forma. Porque lembra que a família é uma grande alma. Independente da gente estar lá perto, a gente reverbera, a gente sente o que a nossa família sente. Mesmo você não convivendo e tendo essa dificuldade, se isso não for ajustado de forma saudável no seu coração, em algum desses seus 3 filhos, você vai ter o mesmo distanciamento. Por quê? Porque o que a gente não consegue resolver com a nossa linhagem anterior, vão vir os da frente para a gente resolver. Isso aqui é onde entra uma confusão com o espiritismo. Não é ninguém vindo no corpo ou reproduzindo, mas é justamente história que não foi trabalhada, sendo trabalhada na geração seguinte. Então, por exemplo, ela está envelhecendo, eu não tenho um convívio bom com ela, né? Mas isso você afastou e tá tudo bem. Você vive e suporta bem longe da sua mãe. Mas se começar um filho seu não ter um convívio bom com você, esse movimento vai te doer. Aí, quando esse dói em você, você olha para o vínculo passado. Você é sua tradutora. Ah, vai mesmo, porque estão Não, sofrimentos aqui. não faz sentido para mim ir no velório, me deslocar até lá, só porque preciso fazer assim, por parecer uma desonra não estar lá. Não, não precisa estar lá. Vou voltar à mesma coisa. Se para você tiver tudo restaurado, tranquilo dentro do seu coração, não é o ato de ir lá, porque você não deve satisfação para nenhuma pessoa. O que você vai lidar é com a culpa. Existem 2 movimentos que nos impulsionam na vida, de acordo com os ensinamentos do Bert Hellinger. Você ter o sentimento de culpa quando você impulsiona a sua vida para mudança e a sua vida prospera. Então, o que é isso? Eu sinto culpa de não ir lá, porque como que eles vão me ver, o que eles vão achar de mim? Esse tipo de culpa, ele não te dá força para a vida. Ele te mantém afastada, ele te deixa presa na sua história do passado. Qual é a culpa que vai te impulsionar para frente? Você está tranquila com a sua relação com a sua mãe, você sabe que faz para ela o que é possível como filha ser feito e você recebeu dela e honra ela na vida. O que é que você honra ela na vida? A sua vida está bem? No seu trabalho você está progredindo, nos seus negócios está tudo bem, no seu casamento está fluindo. Se tudo isso tiver
não harmonicamente pleno, porque a vida não é plena sempre, ela vai ter momentos. Mas se tudo isso está fluindo, você está honrando a sua mãe e não tem nenhum motivo de você ter que ir lá. Mas se tem características que você sabe, e isso é no seu secreto, que você, não são as outras pessoas que estão te incomodando, e aí é o sentimento de culpa, é porque você sabe que você está em débito. Aí isso é você que vai sentir essa questão. Mas agora ela não está nem adoecida. Isso não cabe agora. Agora cabe você tomar dela o que ela tem para te oferecer como mãe e aproveitar esse adubo da vida. Eu atendo muitas mulheres onde a mãe já faleceu e tem que ser feita a restauração no coração e dói tanto. Então, aproveita sua mãe viva. O velório é uma cerimônia que ela pode ser muito bem resolvida no seu coração, sem você ter que ir lá. Mas enquanto isso, ela está viva. Aproveita ela viva. Eu fico me sentindo fria de pensar assim. Vou deixar agora você refletir sobre tudo que eu trouxe. E esse diálogo interno seu, se ele te gera incômodo e te deixa em sofrimento, o seu impulso não é para a vida. Se ele te gera culpa, mas você consegue lidar e estar bem, saúde está bem, está tudo fluindo, aí então você está impulsionando para a vida. Esse é um termômetro, gente. O corpo fala. As nossas ações ao nosso redor falam. E aí tem algo que a gente precisa também agora aqui colocar como evidente. Quando tudo vai ficando em harmonia também, e aí a gente, ó, já tomou a mãe aqui, tá tudo bem, né? Reconhece a história dela, pegou tudo. O que a gente vê com a mãe, opa, peraí, isso aqui é a pessoa. O que a gente vê com a mãe aqui na relação com o pai, quando isso daqui não é bem digerido também, isso vai refletir na escolha da parceria. Por quê? Antes de estar adulto, agora a gente tem um bem-aventurado aqui conosco, né, Williams? Boa noite, viu? Eu vou pôr aqui também ele representa ele, buscar na parceria aqui, tá? Então, aqui, ó. Então, quando a gente vê aqui nos pais e viu ou o sofrimento da mãe com o homem, ou o homem com o sofrimento da mãe, que é o nosso pai. O que a gente não digeriu aqui, a gente também carrega. Por que que a gente carrega? Porque tudo valida nossas emoções no que a gente não filtrou na nossa primeira fase da vida. E aí, então, já que é difícil salvar aqui, a gente vem para doer aqui. Ou reflete nos filhos. É complexo, mas é real. Então, tudo isso vai interferir lá na frente, no que a gente vai receber na parceria. O que a gente está buscando? E aí, se a gente aqui, ó, vou pegar. Se a mãe tá aqui, ela viu o pai não saber lidar com dinheiro, teve muito sofrimento, muita luta, essa mulher, se tem muita pena da mãe, ela busca um homem com as características de quem? Do pai. Por isso que o tema da aula hoje, desse encontro, é: para a gente amar o outro, a gente precisa primeiro honrar a nossa história. Honrar é reconhecer mesmo, não é da boca para fora. E esse reconhecer, ele não acontece só na sessão da constelação, nas sessões complementares, ele acontece nisso que a gente está fazendo agora. É um pacote de medidas para você mudando isso internamente. Porque a gente tem que ir mudando
a postura interna. Como é que a gente se coloca em relação ao que a gente recebeu? A gente viu a mãe, como criança, a gente não pode proteger, a gente faz o papel na alma. É como se a gente pegasse e literalmente pulasse para essa função aqui. Cadê essa função aqui? A gente, por toda lei, quer ser a mãe da mamãe. Gente, é tanto amor da mãe. Anda, mas eu nem conhecia minha mãe. A sua mãe está em você, não tem outro lugar. E se foi muito amargurada e triste, já viu aquelas pessoas que às vezes ela tem uma tristeza que ela não sabe de onde vem? Lógico, tem um aprofundamento aí que geralmente é a pessoa que ela está com uma ausência existencial, mas pode ver, essa dor não é da pessoa. É do sistema. Então, parece que você não pode ir para a vida. É uma coisa da permissão mesmo. Eu não posso ser feliz, porque minha mãe não foi lá. E aí tem uma passagem que está nesse livro aqui, que é o do Para que o Amor Dê Certo, que eu até anotei, ó. O casamento. O casamento, ele também é sistêmico. Esse homem busca o que tem de dor na história dele que não foi restaurada, ele vai buscar naquela de cá. E aí, quando eles se curam, eles podem seguir juntos, ou tem uma parte aqui que dói também profundamente, ou eles vão separar, porque eles já cumpriram um papel de ajudar a enxergar para trás. Gente, isso aqui é de chorar, porque é muito lindo e muito real isso. Eu fui numa constelação presencial e vi isso, quando houve esse resgate, sabe, da pessoa perceber que ela ficou com o outro, porque ela tinha dificuldade de olhar para a linhagem dela, do masculino, em relação a uma situação específica lá, que era tipo traição. Ela viu o pai traindo toda a vida a mãe, e ela tinha muito ódio do pai, muito ódio, e muita raiva da mãe aceitar. E aí, quando ela casa, ela ficou 20 anos com o homem, ela construiu família e tudo, aí chegou um tempo que eles se separaram, isso é uma constelação presencial, não é minha cliente. E aí, quando ela viu na constelação, ela tinha dificuldade de aceitar a linhagem nesse movimento de dor que foi a traição. Então, ela sofreu a dor da mãe. Nossa, é muito ruim ver que é assim, mas por que a gente está aqui agora? Porque se a gente não... Aí vem a palavra, tomar mesmo. O que é que chegou para você de história? Como lidar com isso agora? Por isso que a gente precisa tanto acolher a criança, que é a nossa memória. O que faz com ela? Quem que vai cuidar dela? A gente. Não tem outro lugar. E a gente vai fazer um exercício. Aguenta aí. Os casos, está ali bem colocado, e é um campo que eu tenho estudado bastante, porque é um lugar de muita dor. Então, existem alguns pontos já sendo estudados, claríssimos na Bíblia, que existem os pontos que são já validados. A questão da traição em todos os sentidos, tá? A questão dos maus tratos, tem muitos critérios que já são super validados. O que é que não é o desejo do Senhor? Que a gente trate a constituição do casamento como algo que é frívolo. Então, cansei. Essa característica não me dá mais, então vou sair daqui. Então vou passar para o outro, Esse conceito, sim, ele não é visto e não é aprovado. Agora, a dissolução do casamento no sentido do divórcio, ele está na Constituição Bíblica, sim, nesses sentidos. Então, nós não nascemos, e não é esse o conceito bíblico de vivermos em dor, vivermos em desertos. Então, mas esse é um outro ponto que pode virar até uma aula, porque eu tenho até material que eu tenho estudado muito, porque não cabe a nós, como pessoas imperfeitas, definirmos ou delimitarmos, né, de acordo com o que a gente quer de interpretação, o que pode ou não pode.
Então, precisa ir mesmo nos preceitos bíblicos. Quero colocar aqui que eu trouxe de acordo com a religião e o bíblico, tá? Na verdade, mais bíblico do que a religião que traz a dúvida. O bíblico é claro. Mas existem, pelo olhar da sistêmica, que em casos de traição, vale muito a pena se permitir olhar para a sua história, para poder curar isso na história. Porque repetições de padrões não são só uma traição, no sentido assim, fez igual minha mãe, fez igual meu pai, fez igual, ele era igual fulano. É além disso, sabe? Então, não é porque biblicamente lá está falando, né, que numa traição você tem o direito, não parta para isso ainda não. Primeiro, sempre o passo é entrar em contato com Deus. Se existe uma dúvida, dúvida não é de Deus. Se existe dúvida, tem afeto nessa relação. E nos movimentos de traição, agora os cabelos vão subir. No movimento de traição, o Bert Hellinger era padre. Então, o Bert Hellinger bebeu muito dessa fonte religiosa. E ele saiu da parte de padre porque ele foi vendo essas leis invisíveis e percebendo o quanto a religião afastava as pessoas. Porque ele viu em um movimento da cultura africana que lá eles valorizavam muito mais as pessoas que os valores. E se a gente perguntar hoje em dia, nas famílias, principalmente a nossa brasileira, o que é mais importante, as pessoas ou os valores? Eu vou até esperar essa resposta. A nossa cultura seria os valores, né? Pelo Valores. menos. E é isso mesmo. E o que são os valores? Gente, isso é muito evidente. Vamos pegar um pouquinho para trás, até hoje em dia, até. Quantas mulheres abortaram porque na família, se soubesse que estava grávida, ela ia ser colocada para fora. Ou porque era a classe A com a classe B, cor A, cor B. Quantas? Só que quando a gente está hoje, ou tem dinheiro, o outro não tem, ou é isso, ou é aquilo, isso são valores. Então, quando o Bert foi percebendo isso, ele viu que as pessoas eram em segundo plano. Aí eu vou vir lá no que eu quero. A traição, quando a gente olha a traição, essa pessoa que não está disponível no casamento, ela também abre espaço para o outro olhar para fora. Eu estou falando que os cabelos vão subir porque é como se eu estivesse concordando com a pessoa que está traindo. Eu não estou, mas eu estou pedindo para olhar além do que vê, que é o tema que vai ser a próxima aula. Eu vou entrar tanto nesse negócio de olhar além do que a gente vê. Então, se a pessoa não está ali disponível, quantos, vai pegar os conhecidos aí, quantos que você vê que o pai e a mãe tá lá dentro da casa, tem a filha mais velha ou mais nova, o pai não vai em evento nenhum com a mãe, mas aquela filha vai. E essa filha não tem marido não, porque teve, mas separou e acabou voltando, tá perto da casa. Gente, eu estou voltando um ciclo para concluir. Essa filha é aquela que voltou para casa para olhar para os pais envelhecidos, porque a cultura acredita que os filhos nascem para cuidar dos pais. Aí agora eu vou trazer a linguagem do Bert. Filhos deveriam ser o excesso. Sabe aquilo que está transbordando? Eu te amo tanto, você é tão importante para mim. Ai, você é tudo. Vai lá e tem o filho é o amor transbordando desses dois. Quantos casamentos vocês conhecem que os filhos são o transbordo dos pais? Sei lá, uns 2, uns 3, uns 5. Olha lá. Então, cabe a nós que viemos desse mesmo meio, desse mistureira toda, pegar isso que chegou, do jeito que chegou, e falar: o que eu vou fazer com isso agora? Se eu tenho a oportunidade agora, conhecer a verdade vos libertará, bíblico, não é nem precisa acreditar em mim. Hoje eu sou só uma porta-voz, é só para despertar e fazer assim com a consciência. Opa, peraí. Então, busca. Sabe? Não deixa.
E, ó, tô trazendo todas as questões aqui com fundamentos bíblicos, porque se a gente também for vagar no mundo da literatura, em vez da gente aproximar de Deus, a gente pode se afastar. Então, observe isso também, tá? Então, vamos pegar cada um agora o nosso pacote e fazer com que essa noite a gente possa realmente pegar o que chegou para cada um, mas com tudo como foi. Tem 2 anos que meu pai faleceu. Eu fiz um exercício para mim, porque anteontem foi aniversário dele. E uma hora ou outra sempre vem uma questão, uma coisa, porque eu queria que fosse uma história linda, daquelas perfeitinha, né? Mas ninguém tem essa perfeitinha. Porque até o que tem a relação muito saudável, não acho que a minha relação com a minha mãe não é saudável. Ela é. Mas até quando é saudável, tem questões que se eu não olhar, eu reproduzo. Vou dar um exemplo meu. Se eu não cuido de algumas coisas, eu quero cada vez mais estar perto da minha mãe. Gente, eu ensino para vocês e eu sou essa que quer estar lá. Esses dias eu estava falando para o meu marido, falei, nossa, eu sou muito grudada na minha mãe. Eu estou morando a 900 quilômetros da minha mãe, meu Deus, tá doído. Vai fazer 1 ano agora. E eu descobri que eu sou muito grudada na minha mãe. E eu tive que vir, porque era chegada a minha hora. Eu tinha que olhar para a parte do marido, mas eu levei 9 meses para me aceitar de alma. Eu quase separei. Isso eu só conto aqui, estou contando na aula, porque isso não é coisa de ficar contando. Mas foi uma luta. Então, isso que eu estou montando essa aula hoje é porque eu falei, o que Deus fez comigo nesses 9 meses não é meu, é para ser compartilhado. E era para ser compartilhado num lugar secreto. Porque eu não quero ficar trazendo isso, eu estou emocionada. Eu não quero ficar trazendo isso aberto, Instagram, falar no grupo. Eu quero nesse momento aqui, para que vocês vejam que as transformações só acontecem quando quem está no centro da nossa vida é Deus. A sistêmica ajuda horrores, muito. A ciência me dando a oportunidade de conhecer vários estudiosos que foram aprofundar a mente também. Mas a base de todas as coisas sempre vai ser a essência espiritual. Então, por isso que para mim hoje esse encontro era muito importante, que amanhã é um dia comercial, mas que ele sirva para ser um dia de começar a abrir o espaço para quem tem o amor do lado, começar a olhar esse amor além, que é o que a gente vai aprofundar na outra, mas agora começar a dar espaço de enxergar ele. E se tá difícil de enxergar ele, volta, deixa ele aqui um pouquinho e ó, volta o olhar para cá, porque é aqui que a conexão não tá boa. O que está precisando fluir? O que é que você está protegendo? Quem que você quer pegar no colo? A minha conexão é maravilhosa com a minha mãe. É tão maravilhosa que eu quero ser mãe da minha mãe. Eu luto para não ser mãe da mãe. E aí a mãe ainda, te liguei porque você é tão carinhosa, você vem cuidar. Fui igual um cordeirinho, rapidinho. Então, gente, quando eu trago a teoria, é porque eu também vivo as experiências na prática. Mas eu já caminhei alguns passos, então agora eu estou compartilhando os passos com vocês. É possível estar no lugar. Só não pega coisa demais. E se tiver qualquer dúvida, volta para o centro, volta para dentro e deixa doer. E vai rasgando. Agora eu vou entrar lógico a minha parte. Eu não fiz a caminhada sozinha. Eu fiz com Deus, eu fiz com discipulado toda quarta-feira e eu fiz com um psicólogo cristão me acompanhando. Porque eu também busquei no mesmo perfil que eu e eu vou falar que eu não achei tão fácil, não. Porque não são todos que são
psicologia com a parte cristã. Eu queria psicologia com a parte cristã e a sistêmica, mas não teve o sistêmico, então tá valendo. Então, não andem sozinhas. E estar num lugar desse de troca, eu estou muito feliz de ver vocês falando, porque é para falar. Porque se não deu para ainda ter no 1 a 1 comigo, é para estar aqui, para começar a abrir espaço para se cuidar. Porque as emoções doem e elas viram doenças físicas. E elas começam na alma. Só que a alma não cura sozinha, sem os mecanismos das emoções. Então, é junto. Quis compartilhar, porque a gente só consegue olhar para o outro quando a gente olha para a nossa história. E aí eu fui perceber que a minha mãe, eu tenho 50, a minha mãe separou com 52. Então, a minha alma estava catando tudo que eu podia para validar que, não, tem razão, esse marido não é o marido, eu tenho que separar desse marido. Por quê? Porque eu aproximava da idade da minha mãe, que fez vários movimentos que eu estava querendo fazer igual. E eu amo meu marido, muito. E ela também amou muito meu pai. Não é porque tá brigando, porque é tudo. Você pode estar numa relação harmoniosa, mas a sua mãe não teve, e ela talvez não tá tão feliz. Você vai fazer a sua não ser harmoniosa. Eu lembro de eu atender, tem uma chorando aí, é real isso, gente. E isso só enxerga sistema, porque você pode ir na igreja, você pode estar fazendo louvor, você pode tudo, você fala, não sei de onde vem essa dor, por que eu tô isso, por que é aquilo. E é sistêmico, você está reproduzindo, carregando, porque a grande alma tem isso. Então, assim, é um passo de cada vez, sabe? Mas a gente tem que permitir. Por isso que eu falo que é o fluxo do amor saudável. Eu falo não, o Bert Hellinger trouxe para nós, nesse aprofundamento do estudo dele, que o que restaura as famílias é o amor saudável. Mas a base de todas as coisas é a Bíblia, e na Bíblia está. O amor é essa base, né? O amor, ele faz tudo. Está lá em Coríntios, na música, eu só gravo a música do Legião, é do Legião, né? É só o amor, é só o amor. Depois eu pôr no grupo a musiquinha. Então, assim, tudo é amor, gente. Eu amo porque eu vou trabalhando isso. Mas deixa eu contar um segredo para todo mundo aqui. E espalhem esse segredo, é o contrário. Eu sou uma auxiliadora. O verdadeiro suporte de todas está na história familiar. Eu não consigo ter essa força. Porque eu também não estou aqui sozinha. Eu estou com meu pai e com a minha mãe. Eu nunca venho sozinha para cá. E aqui na minha estante, que tem um monte de ancestral. Lógico, Deus está sempre dentro de mim. Eu quero que vocês lembrem sempre, sempre disso. Nunca. Agora, sim, eu sou um suporte, sou muito feliz de ser esse suporte. Em todos os momentos eu chego para entregar o meu melhor, eu não chego sozinha. Eu peço o direcionamento. Senhor, eu sei que o Senhor me capacitou e não é para mim. Então, faça. Hoje eu estou extremamente feliz, porque eu fazia isso na pandemia. E hoje teve 24 mulheres aqui comigo. Eu não sei se o William está aqui, então estou falando mulheres. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Isso é movimento interno do meu sistema falando comigo. Deus me mostrando também. Então, eu estou muito feliz. Vamos fazer um exercício. A intenção aqui é base bíblica, para vocês já ir tendo bastante esse conceito forte aí, firmado entre vocês. Então, assim, a gente sempre vai ter isso, é costurado. Mas eu trago muito mais a fala sistêmica, porque ela ajuda a gente a perceber a nossa postura, né? E agora o exercício sistêmico, eu falo que o exercício sistêmico que a gente vai fazer agora são
os exercícios que também são utilizados dentro das sessões de constelação. O que diferencia na constelação é que ela é específica para aquela história ali, então, pessoal, de cada um. Então, o que é que eu peço para vocês ir observando? A sistêmica da constelação, ela toca, igual aconteceu, a Evelyn viveu o processo agora. O toque que acontece é o mesmo toque quando a gente louva, quando a gente escuta música, quando aquilo chega e faz assim. Então, quando a gente vai fazer um exercício sistêmico agora, que não está na constelação, mas a gente faz agora, o que tocou é o que restaurou no sistema, é a gota da homeopatia. O que a gente vai fazer agora, não faz agora e nunca mais faz. É igual escovar os dentes. A gente precisa ter a higiene pessoal todos os dias. A gente precisa reavaliar e pegar de novo esse amor dos nossos pais. Todos os dias a gente tem que, por isso que o Bert usa essa expressão, todos os dias a gente tem que tomar os pais. Tomar é, ai, eu não consigo entender por que foi tão assim, assim, assim a sua atitude, mas hoje eu sei o que você fez por mim e eu reconheço. E aí vai fazendo, sabe? E vai ter dia que você lembra uma coisa e é melhor, outro dia não é, e aí vai sempre fazendo. A gente não vai só um dia na igreja, a gente não vai só um dia no culto, a gente não abre a Bíblia só um dia. Então, a gente também não olha para a nossa história só um dia e aí tá tudo bem, nunca mais. A gente precisa ir retomando isso sempre. E outra, gente, que possamos passar a história para frente. Quantas vezes eu converso com as pessoas, mal tá sabendo até a história da mãe, já não tá sabendo direito dos avós. Isso faz falta. Isso precisa. Ah, não, mas a minha mãe, o pai e a mãe deles morreram, ela tinha 12 anos, mas não sabe nada. Nada. Isso também é uma dor, tá? Porque eles precisam seguir vivos em nós. Então, vamos fazer o exercício? Então, primeiro, vamos olhar para a nossa menina. Que é a simbologia de tudo que a gente passou e lembra. E aí vocês olham para ela e falam, eu estou aqui agora. Ó, vocês estão vendo ela, mas quem está falando é você adulto olhando para ela. Eu estou aqui agora. E eu vejo você. Sinto por tudo que você passou. Não foi culpa sua. E você não merecia passar por isso. Nada do que eu fizer tem como apagar esse tempo. Mas agora eu posso cuidar de você. Eu cresci. E eu sou responsável por você. Agora eu cuido de nós daqui para frente. O papai e a mamãe não nos devem mais nada. Respira. Sente aí. Deixa ela ficar dentro do seu coração. E você sentindo o seu coração pulsando aí. Sua respiração. E agora você vai olhar para a mamãe. Mãe, agora eu reconheço que você é a certa para mim. Eu sou sua filha. Eu recebo a vida
que veio de você, do jeitinho que é. Você é a grande mamãe e eu sou a sua pequena. Eu deixo a sua história e o seu destino com você, mamãe. Me abençoa, porque agora eu quero seguir com o meu. Agora eu sei que eu não preciso mais ser responsável por você. Você dá conta de cuidar da sua vida. Respira, sente. Olha para a mamãe, vê ela te vendo, se está perto de você ou está longe, se ainda é difícil chegar perto. E vai respeitando tudo isso, para não ser nada mecão. Agora, vamos olhar para o papai. Pai. O Senhor também é o pai certo para mim. Sinto muito se por muito tempo eu não achei isso. Hoje eu recebo a vida que veio de você. Eu sou sua filha. E deixo as expectativas que eu criei de você como homem. E te reconheço como meu pai. O Senhor é o grande aqui, é o meu papai. E eu sou sua pequena, sua filha. Não carrego mais o que o Senhor teve dificuldade de resolver. Essa foi a sua história. Me abençoe para eu seguir a minha. Eu também libero o Senhor das minhas expectativas. E sigo agora com o meu destino. Respira. Agora, joelhos para trás. Sinta aí se você se sente mais forte, se tem algum incômodo. Depois, agora vocês ainda podem falar algo assim. Vira para eles e fala: agora, sentindo vocês aqui comigo, eu me sinto bem mais inteira. E agora, eu já sei que eu posso seguir. Nada mais me falta. O outro não tem que me suprir mais nada. Obrigada. Eu estou pronta para honrar a nossa história. Respira. A gente vai terminar para o nosso homem. Ele. Ixi, meu azulzinho. Tá. A gente vai agora olhar para o homem. Para ele. Quem não tem a vontade que ele chegue. Agora eu estou pronta para estar com você. Para estar com você. Você não precisa mais. Você não precisa mais Me compensar. Me compensar. Ou me salvar de nada. Eu venho inteira
com a força da minha história. Estou aqui pronta para cooperar com você. Eu sei que nós podemos nos complementar no que cada um tem para oferecer. Quero seguir ao seu lado, com respeito e leveza. Respira, segura, volta. Agora, para fechar, nessa imagem olhando para ele, sinta mesmo as bênçãos de Deus repousando sobre vocês e abençoando essa união, onde vocês têm certeza que Deus é o centro. E é Ele que traz a base para você. Respira, sente. Não sei se os olhos fechados estão abrindo. Vamos voltar. Eu quero vir até aqui. Bom ver que não sou a única que chora. Gente, chorar é maravilhoso. Abrir a boca, quebrando as barreiras da dificuldade com a mãe. Ai, que pena que eu não estou dando conta de ler as coisas, quem é a pessoa, mas que bom, eu consegui ler os pedacinhos aqui, sinto bem. A intenção, quando a gente termina exercícios assim, é respeitar tanto, para que não tenha fala, se quiser fala, se não quiser não fala nada, porque é dar a oportunidade da gente ir para o sentir, sabe? A gente precisa ir se permitindo sentir mais. E eu quis terminar porque eu não queria também hoje mergulhar tanto nos nossos pais e abrir espaço para eles e deixar apenas para o próximo encontro, a parte que vai ser o olhar para o outro como o outro é. Esse outro encontro, gente, ele é muito profundo, porque a gente, para amar o outro de verdade, a gente tem que ver o outro como o outro é. E a maioria das vezes não.